Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Geralmente, quando tem aquela necessidade de um diagnóstico médico, a expectativa da gente é de uma precisão quase matemática, né? Um braço quebra, a máquina de raio-x mostra aquela linha branca e irregular cortando o osso, e o médico simplesmente aponta para a chapa e diz o que precisa ser consertado. Fica tudo ali, tipo exposto em preto e branco. Uhum. A beleza da medicina nesse aspecto é que ela opera num sistema bem binário. O osso está fraturado ou está intacto. E para a mente humana, que é completamente obcecada por categorização e por clareza, ter um problema visível e indiscutível é algo extremamente reconfortante. Com certeza. Mas o problema mesmo começa quando a gente dá um passo para fora do consultório médico e entra no mundo da moralidade, sabe? Das grandes narrativas e da própria história humana. Porque, de repente, essa máquina de raio-x parece que tem vontade própria. Pois é. O diagnóstico de quem sofre, de quem é a vítima e de qual dor realmente importa, se torna um território incrivelmente pantanoso. O raio-x moral da humanidade é altamente seletivo, né? Ele, ilumina certas dores num branco brilhante, colocando elas em pedestais, enquanto ele simplesmente apaga outras como se nunca tivessem existido. O que torna esse cenário todo tão complexo é que a forma como uma sociedade diagnostica e valoriza o sofrimento, ela nunca é neutra. Sempre tem uma função por trás da escolha de qual dor vai ser lembrada e de qual vai ser esquecida. E é exatamente esse o alvo da nossa investigação de hoje. A gente vai fazer um mergulho, uma análise profunda sobre como a humanidade constrói, como ela edita e consome narrativas em torno do sofrimento, da culpa e da verdade. E a nossa base material para isso é uma coleção fascinante de ensaios, de artigos e notas do pesquisador independente Jorge Guerra Pires. Que é PhD, né? Exato. Ele tem uma trajetória muito curiosa. Ele é um cientista com uma formação bem pesada em bioinformática, mas que fez uma transição focada em dissecar filosofia, religião e o pensamento crítico.
E aqui é crucial a gente estabelecer a lente dessa análise logo de cara, sabe? Para que as regras do jogo fiquem bem claras para quem acompanha a gente. Os textos e os materiais do Jorge Guerra Pires que a gente está destrinchando hoje, eles partem de uma perspectiva estritamente secular e ateísta. Sim, importante frisar isso. Com um foco muito agudo nas narrativas do cristianismo. Então o exercício aqui não é de jeito nenhum montar um tribunal teológico para decidir quem está certo ou quem está errado. Não estamos aqui para endossar ou atacar as crenças de ninguém. Exatamente. O objetivo é dissecar a engenharia sociológica e a engenharia lógica por trás dos argumentos do autor. A gente quer entender as engrenagens que fazem as crenças humanas funcionarem de uma forma tão poderosa. Perfeito. É tipo olhar debaixo do capô do motor humano mesmo. E para dar partida nessa investigação, ok, vamos desembrecotar isso. O ensaio principal do autor levanta uma pergunta central que é um verdadeiro soco no estômago. A provocação é a seguinte: por que o sofrimento de Cristo é elevado ao mais alto pedestal, enquanto o sofrimento de escravizado no tronco é naturalizado, banalizado e esquecido? Nossa, é uma dicotomia muito forte. A resposta do autor introduz uma tese sobre as duas funções do sofrimento. E o argumento central aí é que essa diferença de tratamento histórico não tem absolutamente nada a ver com a intensidade da dor física. Certo. A diferença, na verdade, mora na utilidade simbólica que as estruturas de poder encontram em cada um desses sofrimentos. Então, o sofrimento de Cristo, ao longo de séculos, ele foi envelopado em teologia, ele foi universalizado, higienizado e dotado de um significado colossal de redenção e sacrifício. Ele virou o pilar que sustenta toda uma visão de mundo, né? Exato. Transformou-se nesse pilar central. O outro sofrimento, o das pessoas escravizadas, foi localizado, invisibilizado e basicamente absorvido por uma estrutura de poder. É como se a sociedade tivesse tipo um departamento de relações públicas altamente sofisticado e exclusivo para dor. É bem por aí. E esse departamento decide qual dor vai para a capa das revistas, qual vai ser moldada em ouro nos colares e qual dor vai direto para o triturador de papel da história. E tem um detalhe nos textos sobre a estética que chama muita atenção. Porque a dor de Cristo, nos crucifixos, nos rituais, na arte renascentista, ela é descrita pelo autor como estilizada e contemplável. É um sofrimento que te convida à adoração, enquanto a dor de milhões de pessoas escravizadas no tronco é, nas palavras do texto, bruta e perturbadora demais para virar um símbolo sem causar uma ruptura total. E a pergunta que fica é: a estética do sofrimento realmente importa tanto assim? Importa muito. E essa simetria estética ela é intencional do ponto de vista sociológico, porque as culturas tendem a transformar em símbolo apenas aquilo que pode ser integrado sem desestabilizar o sistema vigente. Então, o sofrimento na cruz organizava o império. Ele organizava a moralidade, ele organizava toda a Europa medieval. Caramba, então era útil para manter as coisas funcionando. Totalmente. Já o outro sofrimento, o do escravizado, ele precisava ser reduzido, burocratizado e justificado, porque reconhecer esse sofrimento na sua totalidade moral ia ameaçar diretamente uma estrutura econômica que era absurdamente lucrativa. Ah, claro. Venerar o escravizado no tronco, na prática, significaria ter que desmantelar a fazenda. Venerar a cruz não exigia desmantelar o poder feudal. Muito pelo contrário, né? Ajudava a manter esse poder. Nossa, faz todo sentido. Mas, se o sofrimento de Cristo foi empacotado e distribuído como um sacrifício universal, isso não fica restrito só aos livros de história, né? Tem que ter um efeito colateral gigantesco na psicologia de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Porque se alguém morre de uma forma tão terrível por nós, isso gera um peso imenso. Com certeza. E é isso que nos leva diretamente para o mecanismo psicológico que o autor explora no vídeo dele sobre a dívida artificial. O argumento avança para a ideia de que essas narrativas grandiosas funcionam, na prática do dia a dia, como ferramentas de coerção psicológica de altíssima eficiência. Ferramentas de coerção, como assim? A premissa central é que os sistemas de crença muitas vezes criam um problema que é invisível e aterrorizante
para depois monopolizar e vender a única cura disponível para esse problema. E o resultado dessa transação é uma dívida infinita. Ele disseca 2 grandes pilares para ilustrar como essa coerção se estabelece. E ele começa analisando o Êxodo. O grande épico do Antigo Testamento, né? A libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto. Esse mesmo. A análise do Guerra Pires aqui se apoia num questionamento histórico e arqueológico que já intriga os pesquisadores há muito tempo. Ele aponta para a gritante falta de evidências físicas de um evento dessa magnitude. Falta de provas de que aconteceu de verdade? Exato. A ideia de que, possivelmente, milhões de pessoas, com todos os seus rebanhos e pertences, teriam vagado pela pequena península do Sinai durante 4 décadas, sem deixar fogueiras, acampamentos, cemitérios ou qualquer vestígio arqueológico significativo. Esse é o cerne da dúvida. Nossa, é muito tempo e muita gente para não deixar nenhum prato quebrado para trás. Pois é, e isso se soma à ausência total de registros egípcios. Uma civilização que era obcecada por documentação, não tem registro sobre o colapso econômico, que seria perder toda a sua força de trabalho escravizada de um dia para o outro. Entendi. Então, a implicação do autor é que, se o evento histórico carece de materialidade, a própria narrativa da libertação ganha um novo propósito. Perfeito. Se a libertação física não ocorreu daquela forma épica toda, a história serve para criar uma dívida artificial de gratidão. Tipo, eu tirei o povo do Egito, portanto, exijo lealdade absoluta. É exatamente esse o ponto. E é uma dívida que passa a justificar leis rigorosíssimas, obediência inquestionável e até violências contra tribos vizinhas que ameaçassem a coesão ali do grupo. E a genialidade da narrativa é justamente essa, porque uma dívida real, financeira, um dia acaba, né? Você vai lá e paga. Mas uma dívida baseada numa salvação metafísica ou num evento mítico fundador, ela nunca pode ser quitada. E esse modelo de coerção atinge o seu ápice, segundo a análise do autor, na crucificação detalhada lá no Novo Testamento. Mas espera, como a dívida artificial se aplica à crucificação? Porque, o Novo Testamento é amplamente vendido como uma mensagem de perdão puro, o sacrifício definitivo que cancela as dívidas. Onde que está a coerção nesse cenário? A armadilha, de acordo com os apontamentos do autor, está no choque entre a lógica teológica e a realidade material da execução. Do ponto de vista lógico, a pergunta que os textos levantam é: se a figura central é o próprio Deus encarnado, com poder onipotente, por que a necessidade de um teatro doloroso? Um teatro doloroso? Sim, porque um sacrifício sangrento, demorado e tão extremo era um pré-requisito técnico para que o perdão acontecesse. Por que não um perdão cósmico direto, incondicional e sem derramamento de sangue? E ainda tem aquele agravante da precisão histórica, né? As notas trazem detalhes muito brutais sobre o método romano. A crucificação era sim uma máquina de terror estatal, mas era puramente pragmática. Chicotes frequentemente causava um choque hemorrágico e matava os condenados ali no próprio pátio, muito antes deles verem a cruz. É brutal. E quando você soma o questionamento lógico a esse questionamento histórico, a conclusão do autor é que a narrativa eleva os níveis de dor a um patamar que é quase sobre-humano, justamente para inflacionar o valor dessa dívida. O sacrifício gigantesco precisa ser tão chocante que qualquer ser humano sinta uma culpa instantânea ao ouvir a história. E é aqui que o material introduz aquele conceito angustiante de amor condicional. A provocação do Guerra Pires sugere que a mensagem "Jesus te ama" funciona como um truque psicológico muito eficaz. Sim, a analogia é ótima. Seria como jogar uma boia salva-vidas para alguém que foi convencido apenas alguns momentos antes de que o mar está cheio de tubarões e que essa pessoa não sabe nadar, sendo que, na verdade, ela estava perfeitamente segura na areia. Nossa, sim. Cria-se o terror do pecado e da punição eterna, que é esse problema invisível, para depois se oferecer a salvação como um ato supremo de misericórdia. E o detalhe mais sutil e problemático de toda essa engrenagem é a total ausência de consentimento. Ausência de consentimento. Isso.
A dívida pelo sacrifício de 2000 anos atrás, ela continua sendo cobrada de indivíduos que nascem hoje. A conta chega para pessoas que nunca pediram para ser salvas. E o pagamento exigido é a subserviência ideológica. Caramba. Mas vem cá, se o custo dessa dívida é tão alto assim, e se a narrativa possui tantas lacunas lógicas e históricas, a pergunta inevitável que surge é: como é que estruturas aparentemente tão falhas convencem pessoas brilhantes? É a grande questão. Porque, tem filósofos, cientistas de altíssimo nível, mentes extraordinárias que defendem tudo isso com um vigor inabalável. Como isso acontece? Para responder a isso, a pesquisa do Jorge Guerra Pires introduz o trabalho de uma figura colossal da antropologia, que é o René Girard. O Girard, que desenvolveu grande parte do seu pensamento lá na Universidade de Stanford, ele construiu uma teoria fascinante sobre como as sociedades humanas lidam com a violência. E isso é baseado no que ele chamou de desejo mimético. O que é fascinante aqui é entender essa mecânica. A gente vai precisar descer um pouco o nível de abstração aqui. Como que funciona esse desejo mimético na prática? Tá, imagina duas crianças numa sala cheia de brinquedos. Uma criança vai lá e pega um carrinho. Subitamente, a segunda criança quer exatamente o mesmo carrinho, e não é porque o carrinho é inerentemente especial, mas puramente é porque a outra criança desejou aquilo. Ah, entendi. Nós copiamos os desejos uns dos outros. Exatamente. Agora, expande isso para adultos competindo por status, por recursos, por parceiros e poder. O desejo mimético inevitavelmente gera rivalidade, gera inveja e, eventualmente, um nível de tensão tão alto que ameaça despedaçar toda a comunidade. Uma panela de pressão. Isso. E para evitar a autodestruição, a sociedade entra em pânico e, de uma forma quase inconsciente, ela canaliza toda essa fúria acumulada para uma única vítima ou então para um pequeno grupo marginalizado. Ah, um famoso bode expiatório. A sociedade precisa de alguém para culpar por todo aquele caos. Uma válvula de escape para que a violência não destrua todo mundo. Uhum. Aí a vítima é eliminada, a tensão cai drasticamente, a paz volta a reinar e a sociedade, super aliviada, transforma aquele linchamento num mito fundador, dizendo que aquela vítima era realmente a causa de todos os males. Perfeito, você resumiu super bem. E a sacada do Girard, que, detalhe, mais tarde ele se tornou um católico fervoroso, é a alegação de que a Bíblia vira esse mecanismo de cabeça para baixo. Segundo ele, os mitos antigos escondem um mecanismo, fazendo a vítima parecer monstruosa e merecedora da punição. E no cristianismo? Já os evangelhos, segundo ele, desmascaram a engrenagem. Jesus é apresentado explicitamente como o bode expiatório perfeito e indubitavelmente inocente. A multidão, que antes era vista como a justa executora, é exposta como irracional e cega. Girard argumenta que o cristianismo aponta o dedo para a humanidade e diz: olhem para o que vocês fazem. Vocês matam inocentes para manter a sua própria ordem social. Mas, lendo as críticas nos textos, algo não se encaixa direito aí, porque a tradição grega já não fazia algo incrivelmente parecido muito antes disso. É um excelente ponto. Eles não eram vítimas de destinos cruéis e de punições desproporcionais. Dizer que o cristianismo foi a única ou a primeira estrutura a mostrar a perspectiva da vítima parece ignorar uma vasta convergência moral de várias outras culturas ao redor do mundo. A sua objeção é exatamente o cerne da refutação que o Guerra Pires levanta contra a teoria do Girard. O autor aponta que tem uma falha colossal na lógica do Girard, que é confundir uma inovação literária ou um aprofundamento antropológico com uma verdade metafísica incontestável. E é isso que o ensaio define claramente como um salto epistemológico. Um salto epistemológico, isso soa um pouco denso, mas na essência significa dar um passo maior que a perna em termos de conclusão lógica, certo? Precisamente. O argumento do autor é muito contundente. Um texto antigo pode sim ser de uma sofisticação inigualável. Ele pode diagnosticar e revelar verdades psicológicas profundíssimas sobre a natureza humana, sobre a histeria das multidões e a crueldade do bode expiatório. O texto pode ser genial.
Sim, mas possuir uma estrutura literária brilhante não significa de forma alguma que os eventos cósmicos ou sobrenaturais ali descritos ocorreram de fato na realidade. Né? Identificar um padrão psicológico genial na escrita não é prova de divindade, assim como a brilhante percepção da culpa em Crime e Castigo, do Dostoiévski, não faz do Raskolnikov uma figura histórica real. Claro. O que nos empurra direto para o ensaio focado na arquitetura cerebral, que é o porquê pessoas inteligentes podem ser tão estúpidas. Ou melhor dizendo, por que mentes brilhantes caem na armadilha da razão? Porque se o salto epistemológico parece tão óbvio quando a gente analisa ele friamente, por que os gênios não percebem isso? A resposta para isso está numa falha bem assustadora da nossa cognição. A inteligência, ao contrário do que o senso comum prega, ela não é um escudo protetor contra o viés. Na verdade, ela frequentemente funciona como um amplificador desse viés. Sério? Como assim? O texto explora intensamente o conceito psicológico do raciocínio motivado. O que acontece em tempo real no cérebro é que pensadores brilhantes, nomes como C.S. Lewis ou o próprio René Girard, eles usam o alto QI deles não como juízes imparciais que avaliam as evidências em busca da verdade neutra. Eles não estão julgando os fatos de forma fria. Não. Em vez disso, a mente usa o intelecto como um advogado de defesa altamente treinado para justificar as crenças e os laços emocionais que eles já possuíam desde o início. Nossa, essa analogia do advogado é cirúrgica. Ter uma mente brilhante e aplicar o raciocínio motivado é como ter um motor super potente instalado num carro de corrida, mas com o volante completamente travado. Exatamente. O carro é absurdamente veloz, tem uma força de aceleração incrível, mas ele só vai chegar mais rápido no destino para onde ele já estava apontando. O intelecto não muda a direção. Ele só cria desculpas cada vez mais sofisticadas para continuar na mesma rota. E o autor fala do peso da sedução da coerência também. Sim, a arquitetura cognitiva do cérebro prioriza a coerência interna muito mais do que a precisão factual. Narrativas religiosas não oferecem apenas respostas abstratas. Elas organizam o caos da existência. Elas dão um lugar claro para a culpa humana, fornecem uma identidade de grupo e um propósito contra o vazio e contra a morte. É um pacote completo. E o custo psicológico, social e emocional de abandonar essa coerência monumental é percebido pelo nosso cérebro como uma ameaça à própria sobrevivência. Então, o intelecto entra em modo de defesa total, usando qualquer artifício lógico para evitar o colapso daquela visão de mundo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante e a tensão da nossa investigação atinge o ápice. Porque quando uma sociedade inteira é governada por uma narrativa construída com raciocínio motivado, que é defendida por mentes brilhantes, como sendo inquestionável, e essa narrativa colide violentamente com o mundo real, de carne e osso, os resultados são devastadores. Isso puxa o nosso fio condutor de volta para a primeira pergunta. Voltamos para o escravizado no tronco. A análise do Jorge Guerra Pires sobre o papel do cristianismo durante os séculos da escravidão, ela evita ser uma caricatura rasteira. O texto não diz que as escrituras defendem ativamente o modelo de escravidão transatlântica moderno. O que a análise escâncara, de fato, é o silêncio teológico. O silêncio? O uso da instituição da escravidão como um mero cenário de fundo. Sabe, uma metáfora normalizada em inúmeras parábolas sem que houvesse uma condenação direta e inequívoca da posse de um ser humano por outro. É tratado como o clima, né? Chove, faz sol e as pessoas têm escravos. É apenas uma textura da vida cotidiana que a teologia original não se preocupou em desmantelar. Pois é, e o conceito sociológico mais perturbador que emerge dessa dinâmica é a subdeterminação moral. A ideia é que textos altamente venerados são por natureza tão vastos e ambíguos que eles não contêm uma bússola moral absoluta em si mesmos. A bússola, na verdade, precisa ser trazida de fora por quem está lendo. Nossa, isso é forte.
Durante longos e cruéis séculos, as mesmas escrituras foram mobilizadas pelas elites para legitimar a barbárie, citando a maldição de Caim ou as cartas de Paulo em Efésios, orientando a submissão cega, e, simultaneamente, décadas mais tarde, abolicionistas empunhavam a mesma Bíblia, apontando para Gálatas, que afirma que em espírito não há escravo nem livre, para poder lutar contra a escravidão. A plasticidade ideológica disso é muito assustadora. É o paradoxo no seu nível mais sombrio. A religião não parou a escravidão. Ela forneceu o vocabulário moral, o verniz de civilidade, que acabou blindando e legitimando uma engrenagem de tortura e lucro por centenas de anos. A estrutura social conseguiu viver pacificamente com a contradição suprema, que era passar os domingos de joelhos, chorando pela vítima ideal, inocente e divina na cruz, enquanto passava o resto da semana ignorando sistematicamente as vítimas reais e cotidianas, sangrando até a morte nos troncos das fazendas. A moralidade não vinha da narrativa, né? A narrativa apenas se curvava às exigências do poder econômico da época. Exato. A conclusão inevitável de todo esse longo processo histórico é que a seletividade do sofrimento não é um acidente, ela é um projeto. A dor só é validada e transformada em símbolo quando ela serve aos interesses de quem está lá no topo da pirâmide. É uma imersão desconfortável, daquelas que sacodem as certezas mesmo. Mas essa capacidade de examinar como a gente constrói as nossas verdades e como justificamos nossos piores instintos é a base do pensamento crítico. E para a audiência que se sentiu provocada por essa linha de raciocínio, tem um desdobramento do autor que vale muito a pena mencionar. Com certeza. O Jorge Guerra Pires continua essa investigação toda sobre a fricção entre racionalidade e crença com um novo lançamento. O livro se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico, e é o segundo volume da série Mente Ateísta. É uma continuação bem natural dessa dissecação analítica, elevando o debate para a interseção entre os limites do universo físico e a criação ética. Sim, e uma nota prática super legal para quem quer explorar esse material, a obra já está disponível nas lojas da Amazon. E o mais interessante é que, graças às atualizações lá da plataforma, não existe mais aquela barreira de precisar possuir um aparelho físico do Kindle, sabe? Ah, isso é ótimo. Sim, a tecnologia atual permite você baixar os livros direto no celular, no tablet ou até ler no navegador do computador, o que democratiza muito o acesso. E mais formatos, incluindo o cobiçado audiolivro e edições impressas, também estão no horizonte para chegar em breve. Muito bom. E para a gente fechar esse vasto raio-x moral da humanidade que tentamos traçar no nosso papo hoje, a gente precisa deixar no ar uma advertência do próprio autor sobre a armadilha da inversão simplista. Inversão simplista. Sim, porque seria extremamente fácil e até intelectualmente preguiçoso a gente encerrar a discussão batendo martelo e declarando apenas que a religião é hipócrita ou que os textos antigos são ruins. O fenômeno da invisibilização da dor humana ele é muito mais profundo e ele transcende qualquer teologia. Ele vai na raiz de quem nós somos como espécie, né? Exatamente. Tem um pensamento bem incômodo nas notas de pesquisa que é fortemente influenciado pelas ideias do Friedrich Nietzsche. A provocação que precisa ecoar na mente de quem acompanhou essa imersão é brutal. E se os grandes sistemas de crença que a gente reverencia ao longo da história não forem uma revelação de alguma verdade universal cósmica... E se não forem, o que seriam? E se, na verdade, todas essas estruturas grandiosas forem apenas a reformulação magistral do profundo e obscuro ressentimento humano, que é engenhosamente disfarçado sob o manto de uma sofisticada e inquestionável linguagem moral? Nossa, é a inversão total da perspectiva. Se a bússola moral é sempre ditada por quem controla a narrativa e quem detém o poder, a gente precisa olhar para o espelho do presente. Pois é. Em nossas sociedades atuais, que são amplamente seculares e guiadas pela tecnologia e pela ciência, sem grandes igrejas ditando os rumos do Estado, a mesma engrenagem continua operando. Continua? Como, hoje, nós continuamos selecionando meticulosamente quais sofrimentos merecem indignação
as hashtags no horário nobre e quais massacres diários devem ser silenciosa e convenientemente varridos para debaixo do tapete brilhante do progresso. A máquina de raio-x não foi desligada. A grande pergunta que fica, para quem está ouvindo, é se não estamos mais seguindo os dogmas do passado. Quem é que está apertando o botão que decide qual fratura humana merece a nossa luz e qual merece a nossa mais absoluta escuridão?